O grande campo, né, de batalha de um ser humano é a sua mente. Satanás conseguiu entrar no Jardim do Éden através da mente de Adão e de Eva. Então nós sabemos que a mente do ser humano é o grande alvo de cobiça do nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Então Satanás tem muita sede na mente do ser humano, porque uma vez cativa a mente de uma pessoa, Satanás pode manipular essa pessoa em todos os aspectos. Pode manipular a sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida espiritual, pode manipular a sua vida ministerial, inclusive pode ser manipulado. Então a mente é o grande alvo do inimigo. Sempre que ele tenta contra uma pessoa, ele tenta roubar a sua mente, atingir a sua mente, acessar a mente do ser humano. E uma vez acessando a mente do ser humano, então Satanás consegue fazer, com certeza, um grande estrago naquela vida, naquela história, e até mesmo através daquela vida conseguir atingir terceiros. E eu queria então ler um texto aqui da palavra para que nós pudéssemos ter como a nossa base, né, a nossa plataforma de início, de lançamento. Então eu quero ler aqui um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. É um texto talvez conhecido por todos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva e com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo Jesus. Então quem está falando aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja grega, de um povo grego, de uma cultura grega, e com muita facilidade, o povo grego tinha uma facilidade muito grande de misturar a pureza do evangelho com outra filosofia qualquer. Por isso que ele diz: eu temo que assim como Eva conseguiu entrar no jardim e acessar a mente de Eva, e dessa forma estragar todo um plano de Deus, Paulo diz: eu temo que da mesma forma Satanás consiga acessar a vossa mente e dessa maneira afastá-los da pureza, da simplicidade e pureza do Evangelho de Cristo Jesus. Então veja bem, a preocupação do apóstolo, a preocupação do homem de Deus com a igreja de Corinto era que, como eles eram gregos, que as filosofias, os sofismas gregos, trazidas pelos gregos, pelos filósofos gregos, ele tinha medo que os cristãos da Grécia, daquele tempo, daquele período, misturassem, né, a pureza do Evangelho, a integridade do Evangelho com a ideologia ou cultura grega. E dessa forma, eles se afastassem de Cristo e se tornassem pessoas completamente místicas e afastadas de Deus. Então, queridos, eu queria trazer essa palavra para você, fazendo você entender da importância que temos de ter a nossa mente completamente voltada para Deus, voltada para Cristo Jesus. Porque uma vez a mente liberta, a mente em Cristo, ela se torna algo extraordinário. Mas uma mente que consegue ser acessada
por demônios, por espíritos malignos, essa mente consegue ser uma grande ferramenta nas mãos do diabo para destruir a vida da própria pessoa como a vida de outros. Você imagina, uma pessoa com a mentalidade maligna, mas que tem influência, que tem acesso a outras pessoas, com certeza esta pessoa se tornará uma grande ferramenta, uma grande aliada de Satanás para destruir a vida de muita gente. Então, esta é a preocupação de Paulo com relação aos coríntios. E ele diz, uma vez que Satanás acessou o jardim do Éden e acessou a mente de Eva e conseguiu estragar todo o plano de Deus, então é muito provável que o próprio inimigo consiga fazer isso no seio da igreja, né? Em uma família, em uma casa, em um ministério, em uma sociedade. Então a Bíblia diz, não sou eu quem estou falando, mas a Bíblia diz que a serpente conseguiu atingir a mente de Eva, lá no jardim, né? E dessa maneira, ela conseguiu introduzir a corrupção humana, do gênero humano. Foi introduzido lá no jardim do Éden, por conta desta permissão, podemos dizer assim, que Eva permitiu. Então, Satanás entra e consegue a façanha que todos nós já conhecemos, que é desviar o homem do projeto, do plano de Deus. Eu quero falar isso para você hoje, e que você abra o seu entendimento e fique bem esperto. Tem muita gente que está sendo estragada, eu posso dizer assim, muitas mentes que estão sendo estragadas, homens de Deus que estão estragando planos de Deus para a sua vida, porque permitem que algum espírito maligno de repente entre na sua mente. E você vai ver que eu tenho razão em falar aqui. Então Satanás conseguiu estragar o plano de Deus para Adão e para Eva e consequentemente para toda a raça humana, porque Eva e Adão permitiram que Satanás conseguisse mudar sua mentalidade para fazer o que ele queria. Então eu queria que você entendesse primeiramente, é importante a gente entender, nós estamos falando de mente, a mente do ser humano, como eu falei, é o grande campo de batalha, talvez a maior batalha que você esteja enfrentando hoje seja no campo da sua mente. Até porque um pecado, antes de ele ser consumado, tem muita gente que às vezes está vivendo tentação, digamos que seja o seu caso aqui, ou espero que não seja, eu espero que não seja, mas quem sabe é o seu caso. Toda pessoa que está passando por uma tentação, seja em que área for, na área financeira, na área sexual, em outras respectivas áreas, toda pessoa que passa por tentação, a tentação primeiramente começa no campo da mente. E se essa pessoa não tiver inteligência espiritual, inteligência emocional, se não tiver discernimento de espírito para compreender que ela está debaixo de um ataque, consequentemente, esta pessoa vai falhar, ela vai agir. Por quê? Porque uma vez acessado a sua mente, uma vez concebido a ideia na mente, a mente formata, a mente trabalha, a mente cria e a mente gera a emoção, que é o sentimento, é a vontade, é o prazer e, finalmente, a prática. Então, tudo começa no campo da mente. Então, por isso você já percebe que Satanás tem muita sede em acessar a mente do ser humano. E vou dizer para você, hoje nós temos muitas mentes, e eu não estou falando de crente, estou falando de pessoas ímpias, que estão hoje com as suas mentes completamente governadas, né? Dominadas, direcionadas, dirigidas por demônios, porque as pessoas permitiram que isso acontecesse. Então, a preocupação do apóstolo Paulo com os coríntios e, consequentemente, com os cristãos, é que a gente não permita que a nossa mente seja violada e seja perturbada para que
a gente misture a pureza, a integridade do Evangelho de Cristo, da verdade de Cristo, com os sofismas, as ideologias, as misérias de Satanás. Então, vamos entender que a nossa mente, como eu já falei, ainda há pouco expliquei como é que se processa as coisas, a sua mente é o seu portal de entrada. Tudo começa pela sua mente. Tudo acontece com a sua mente. Tudo vem para você. A pastora Glenir está colocando aqui Efésios 6, né? Falando da blindagem da nossa cabeça, da nossa mente. E realmente é isso. Por isso que, como ela citou aqui, o livro de Efésios, fala que nós precisamos do capacete da salvação. Qual é a finalidade do capacete da salvação? Se não é blindar a mente, né? Para que serve um capacete? O pessoal que anda de moto, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro e a galera aqui é muito rápida. O trânsito é muito veloz. Então as pessoas, os motoqueiros, precisam andar com um capacete. Porque pode ter um tombo rapidamente, cair, ou um acidente, alguém batê-lo e a pessoa pode ir a óbito. Então ela precisa de um capacete de proteção. E enfim, o capacete ele tem a finalidade de proteger a cabeça. Então, traduzindo isso para o mundo espiritual, para a visão espiritual, quer dizer, o capacete da salvação, a convicção da salvação, a certeza da salvação, essa conexão com a salvação em Cristo Jesus, ela forma uma espécie de capacete, invisível, mas espiritual, e que nos protege justamente desses ataques, justamente desses acidentes, dessas permissividades. Então é importante que a gente entenda isso. Então a sua mente é o portal de entrada para tudo. Tudo que você imagina. Por exemplo, você quer construir uma casa? Antes de você começar a construção dessa casa, esta casa entra aqui. Você cria, você forma um projeto, você formula um projeto de criação, de imaginação. Então a sua mente começa a formular. Você cria os cômodos, né, os quartos, banheiros. Você vai projetar na sua mente quantas suítes você quer, onde vai ficar o corredor, onde ficarão os banheiros. Não é assim? Então, você quer construir um carro, primeiramente você projeta na sua mente. Você pensa, depois você leva para o projeto, para o papel, e finalmente você age, você traz para a realidade. Então, tudo acontece na sua mente. E o que a Bíblia está ensinando é assim também. A palavra de Deus fala conosco e nos manda entender esta verdade. Então a sua mente é um portal de entrada. Tudo acontece lá. Tudo acontece por lá. É via mente que as coisas acontecem. Então, o que Paulo está dizendo é que a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente, viu? Tome cuidado com a sua mente. Tome cuidado com o que você pensa, com os seus pensamentos. Quando falamos de mente, a sua mente é um portal. A palavra de Deus diz que a sua mente é um portal de acesso. Tá? Ela é o campo de todas as nossas faculdades, onde são formados a nossa cognição, que é a nossa capacidade de discernimento, de entender, de aprender, de distinguir coisas, e também os nossos pensamentos. Então a nossa mente é responsável pelas nossas cognições, pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças, essa crença que você tem aí, seja em que for, que tipo de crença você tem, tudo se deve à sua mente. As ideias estão na sua mente. Então, os hábitos começam na sua mente, o comportamento que você tem hoje, tudo começa na sua mente. Então, por que
que a nossa mente ela é um alvo fácil ou um alvo de cobiça do diabo. E Satanás sempre quer atacar a nossa mente. Por quê? Justamente por isso. Porque é a sua mente que pensa, que formula pensamentos. É a sua mente que formula os hábitos que você tem todos os dias. Tem gente que tem hábito de mentir, por exemplo. E isso é um prato cheio para o capeta. Você não concorda comigo? Se ele é o pai da mentira. Tem gente que tem hábito de enganar os outros. Então, o que é isso? Tudo foi formulado aonde? Na mente de um ser humano. É na mente que ele concebe. Antes de enganar, ele pensa, pô, vou enganar o fulano. Eu vou enganar não sei mais quem. Então, é por aí a situação. Então, Satanás tem cobiça na mente do ser humano, porque é na mente do ser humano que pensamentos, que ideias, ideologias, culturas, crenças, hábitos e, obviamente, o comportamento, que é tudo aquilo que você pratica, mas que vem dessa formulação mental. Então, Satanás tem vontade de acessar a mente do homem, porque uma vez que ele acessa a mente do ser humano, obviamente que ele vai agir através dessas ferramentas que eu falei. Eu vou usar aqui como ferramenta, mas são habilidades, né? São sentimentos, ou são virtudes, ou são sentimentos nocivos que o ser humano tem. Então, Satanás consegue manipular isso para estragar a história da pessoa e, consequentemente, usar aquela pessoa se ela for uma pessoa de influência. Se ela tem influência sobre outros. Então eu vejo que hoje muita gente, muitos cristãos estão perdendo suas batalhas dentro do seu campo mental para o inimigo, porque ele não consegue discernir isso tudo. E às vezes nós queremos lutar as guerras, né, contra os inimigos espirituais, queremos guerrear nas regiões celestiais, quando na verdade tem áreas da nossa vida que precisam ser vencidas, que precisamos ganhar batalha, né? E que às vezes começa na nossa mente. Eu vejo pessoas que têm tanto perturbação mental, mas está querendo fazer guerra espiritual. Não, eu vou guerrear nas alturas, nas regiões celestiais, mas precisa de libertação. Então, antes de querermos ou tentarmos conquistar lá fora, o ambiente espiritual lá fora, precisamos ganhar a guerra aqui dentro. Viu? Você precisa ganhar a guerra no seu coração, na sua vida, criando fortalezas espirituais. Todas as vezes que a Bíblia diz que nós precisamos criar fortalezas. O que são fortalezas? São estruturas que devem ser fortificadas para aguentar impacto ou introdução de elementos externos. Você já leu os Salmos de Davi, por exemplo? Você já leu vários Salmos, com certeza. De vez em quando você encontra, principalmente os Salmos de Davi, ele diz, porque o Senhor é o meu baluarte. Você já ouviu falar de algum salmo assim? O Senhor é o meu baluarte e o Senhor é o meu alto refúgio. Ou o Senhor é o meu rochedo, ou o Senhor é a minha fortaleza. O que Davi, ou um salmista qualquer, está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, quando ele diz baluarte, ele está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. Baluarte, fortaleza, alto refúgio, rochedo, tudo isso são símbolos de fortalezas espirituais que devem ser construídas. São estruturas que são capazes de impedir a entrada de inimigos. E o nosso grande inimigo é o diabo, é o capiroto,
é o capeta, não sei como é que você chama ele, mas seja como for, é ele. Então, ele tenta entrar. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter a responsabilidade e a sensibilidade para dizer, vou blindar minha mente, vou blindar meu coração, vou blindar meus pensamentos, vou blindar minhas ideias, para que eu não seja acessado pelo inimigo, né? Para que eu não ceda aos intentos dos meus adversários espirituais. Então, Satanás, ele tem sede na sua mente, viu? É a sua mente que é o negócio, que precisa estar completamente trabalhado. Amém? Voltando lá ao texto de 2 Coríntios 11, quando Paulo, 11:3, quando Paulo diz, da mesma forma eu temo que assim como Eva, Satanás acessou a mente de Eva lá no jardim, que a mente de vocês seja corrompida. Eu queria que você entendesse uma coisa. Vamos voltar um pouquinho lá no jardim do Éden. Satanás derrotou Eva primeiramente e depois derrotou Adão. Por onde? Pela mente. E ele usou uma coisa chamada intelecto. Eu queria ler para você aqui, porque eu também esqueci de dizer lá no início, mas a sua mente, um dos campos da sua faculdade mental é o seu intelecto. O que é o intelecto? É a sua capacidade de aprendizagem, de entender, de compreender. Sabe essa coisa de, eu não consigo entender isso. Isso é intelecto. Eu entendi perfeitamente. Isso é intelecto. É a sua capacidade de aprendizagem, de aprender. Gênesis 3:4, olha o que diz. Disse a serpente para a mulher, certamente vocês não morrerão. O verso 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só. E então, viu a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar e boa para comer. Então, a árvore, ela viu que o fruto da árvore também era atraente aos olhos e desejável. E dela podia se obter discernimento. Então tomou o fruto, comeu e também o deu para o seu marido e ambos comeram. Então, a serpente, Lúcifer, o diabo, o capiroto, o capeta, Satanás, Satã, coisa ruim, eu não sei como é que você chama ele, ele conseguiu dizer, ô Eva, essa fruta é boa, você já pensou em comer? Ela disse, não, porque Deus nos proibiu de comer. Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores que tem no jardim, os frutos, menos dessa árvore. Aí ele diz, porque Deus não foi muito sincero com vocês não. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês serão iguais a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. O seu intelecto vai se abrir. A sua capacidade de aprendizagem vai aumentar. Conhecimento. Vocês terão visão de todas as coisas. Conhecerão o bem e o mal. Terão informações. O intelecto de vocês vai se abrir. Vocês vão poder aprender. E vão ser igual a Deus. E a Bíblia diz então que a mulher despertou e viu que era boa para comer. E para dar entendimento. Então ela foi, comeu, gostou e deu ao marido. Agora o que a gente aprende aqui? A sugestão. Satanás veio com um conselho. Porque talvez Eva não guardou a sua mente. Eu tenho algumas observações. E a teologia me permite fazer exegeses e conjecturar. Então, é possível que a serpente não tenha falado verbalmente, ela não tenha ouvido a voz da serpente, mas ela tenha entendido
ela tenha tido um discernimento. Olhando para a figura da serpente, ela pode ter compreendido as sugestões da serpente. Mas por que eu estou te falando isso? Para dizer que a finalidade de Satanás é sempre acessar a nossa mente. É trazer uma proposta, uma ideia, para que a gente viva aquela ideia, para que a gente amadureça aquela ideia, cresça aquela ideia dentro de nós e passe a agir, a falar, a nos mover de acordo com aquela ideia. Então a proposta de Satanás era que através daquela fruta ou daquele fruto, ela poderia ter conhecimento, entendimento. O que nós vemos aqui? É o que eu chamo de corrupção mental. É o que Paulo está tentando dizer aos coríntios. Cuidado com a corrupção mental. E é o que eu estou tentando dizer aqui para você. Cuidado com a corrupção mental. Quando eu digo corrupção mental no Evangelho, eu estou falando de algo muito sério. Não só para o Evangelho, mas para todos os aspectos da vida. Vocês estão vendo alguns certificados aqui? Pois é, tem quase 30 certificados aqui. Eu estou no meu gabinete, tem quase 30 certificados. 80% deles é da área de humanas, da área porque eu estou me especializando em desenvolvimento humano, então eu estudo muito nessa área, né? Aqui tem recursos humanos, tem perfil comportamental, eu estudo isso, análise comportamental, tem certificado de cognição, tem certificado de PNL, programação neurolinguística, e uma série de estudos, de técnicas e de ciências na área de desenvolvimento humano. E todos esses cursos que eu fiz, todos eles trabalham, o estudo é para descobrir o poder da mente humana. Então, estudando essas coisas, eu comecei a perceber o quanto a mente do ser humano é um campo tremendo. E Satanás gosta de usar, porque tem muita gente que foi acessado na sua mente por causa de demônios, de espíritos malignos, de espírito de engano, de filosofias completamente malignas, humanas, e essas pessoas, elas conseguiram ser instrumentos de Satanás para usar. Então, como eu estudo o comportamento humano, eu tenho que estudar a mente humana, né? Eu tenho que estudar a mente humana. Eu sou um analista comportamental, de perfil comportamental. Então, eu tenho que estudar o ser humano, estudar como é que funciona a mente do homem. E é por isso que eu falo muito sobre a mente. Porque eu sei que a Bíblia diz que foi através da mente que Satanás conseguiu destruir projetos tremendos da parte de Deus. E ainda continua agindo na vida das pessoas. Então, a finalidade de Satanás é corromper a mente. Quando a corrupção mental está instalada no ser humano, então o homem é capaz de muitas coisas, tá? Quando eu falo de corrupção mental, eu vou falar de uma coisa aqui que está em 2 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Vou ler aqui um texto para você, ler até o 5. 2 Coríntios, você já deve ter lido isso inúmeras vezes. Tem pastores aqui, já deve ter pregado muitas vezes. Eu queria ler aqui com você. Pois embora... eu estou lendo na versão NVI, na nova versão internacional, que é uma linguagem mais clara para a gente entender. 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homem ou homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas da nossa milícia, ou com as quais nós lutamos,
não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular os sofismas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento que se levanta contra a obediência de Cristo Jesus. Então, meus queridos, o que eu estou tentando dizer aqui para você, como Satanás conseguiu acessar a mente de Eva e estragar o plano de Deus para o casal, para a sua família e, consequentemente, para toda a humanidade, da mesma forma, hoje, Satanás tem tentado na nossa geração. E ele usou uma coisa chamada sofisma. É o que Paulo denuncia aqui no texto que lemos. Por isso que Paulo diz, as armas da nossa guerra não são humanas. Ou seja, não temos que lutar com armas humanas. Nós temos que lutar com armas poderosas em Deus para anular fortalezas malignas e anular sofismas, que são argumentos que se levantam contra Cristo. Então Paulo usa a palavra sofisma do grego, que vem de sofia ou de sofos. Ele traz o sofisma para dizer o quanto isso é nocivo. Foi que Satanás usou. O que é sofisma? Para você entender. Sofisma é uma ideia, uma filosofia, um argumento ardiloso que pretende conduzir a pessoa ao erro. É um argumento aparentemente correto, mas tem a finalidade de levar ao erro, de induzir ao erro. Sofisma significa enganar com sutileza, ou calar ou silenciar através de argumento qualquer pessoa. Sofisma significa discurso tendencioso, cuja intenção é conduzir ao erro. Então o que Satanás fez com Eva lá no Éden? Satanás jogou, ele disse, foi assim que Deus disse, vocês não devem comer de todas as árvores? Falei, não, de todas sim, mas dessa não. Ah, por que Deus não falou para vocês a verdade? É porque essa árvore é boa para dar entendimento. Então, através de um sofisma, de um argumento ardiloso, de uma ideologia, Satanás conseguiu deturpar a mente de Eva, levar a Eva a cometer exatamente o erro que ela não deveria cometer, que Deus já havia proibido. Então, é importante que nós entendamos o que Paulo está dizendo. Nós estamos numa guerra. Paulo está dizendo, gente, cuidado. Porque quando você lê o capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo começa a defender a sua autoridade apostólica, porque algumas pessoas estavam levando um tipo de ensinamento e de doutrina para a igreja de Corinto, inclusive jogando as pessoas contra Paulo. E Paulo está dizendo, gente, cuidado com os sofismas, cuidado com os argumentos ardilosos, cuidado com esses filosofistas. Na verdade, sofisma eram produzidos por um grupo de pessoas chamada sofistas. Então os sofistas gregos, eles traziam argumentos que pareciam tão verdadeiros, tão reais, tão bons, que conseguiam derrubar verdadeiros ensinamentos. E eles conseguiam manipular a mente das pessoas. Então o que Paulo está dizendo, tome cuidado com os sofismas. Tomem as armas de Cristo. Tome o poder do Evangelho, que através dele você pode destruir qualquer fortaleza espiritual e qualquer sofisma que pode vir contra vocês e que se levantam para que vocês desobedeçam a Cristo. Porque toda a finalidade do sofista
é fazer com que o ser humano se revolte contra Deus. Foi isso que Satanás fez com Adão e com Eva, fazer com que eles se revoltassem contra o Criador. E conseguiu. E sabe o que eu vejo? Que o mesmo tem acontecido com a nossa geração. O capeta tem induzido pessoas a se revoltarem contra Deus. Tem muita gente que está se tornando revoltado contra Deus. Vou te falar uma coisa aqui, tome cuidado com os sofismas. Principalmente se você é um estudante universitário. Sabe o que eu vejo? E olha que eu sou crente há muito tempo. Então quero trazer essa visão para você. Mas sabe o que tem acontecido com muitos cristãos, crentes, homens de Deus, que hoje estão numa faculdade, mas que se desviaram? Muitos jovens foram crentes para uma faculdade, foram cheios do Espírito Santo, com experiências tremendas com Deus, mas quando chegaram lá, mudaram sua mente, porque receberam sofistas, tiveram professores sofistas, tiveram educadores sofistas, que introduziram uma visão, que introduziram um ensinamento esquerdista, ateísta, humanista, contrário a Deus. E sabe o que aconteceu? O fim, a pessoa desviada. Eu já conversei com crente, ex-crente, que hoje é completamente ateu. Como é que pode? Uma pessoa que teve experiência com Deus, viveu com Deus, serviu a Deus, foi usado por Deus, mas que hoje é ateu. Porque caiu em sofismas. Sofismas. Porque foi para uma universidade e encontrou sofistas. Os sofistas são especialistas em criar uma ideologia, argumentos ardilosos, para fazer com que as pessoas se revoltem contra Deus. É isso que Paulo está denunciando em 2 Coríntios 10. Está dizendo, vamos nos posicionar contra todo argumento que se revolta contra Cristo. Porque a finalidade do inferno é revoltar você contra o seu Deus. É querer que você não seja um cristão de verdade, tenha experiência com o Espírito Santo, com Deus. E se torne um revoltado cristão. Você conhece um crente revoltado? Que ora, as coisas não acontecem, daqui a pouco a pessoa arvora. Então, quando Satanás quer entrar em algo, ele sempre vai através da mente. Tá? Quando Satanás quer entrar em algum lugar, a via de acesso dele, pode ter certeza que é pela mente de alguém. Entende? É pela mente de alguém. Se ele quiser entrar, por exemplo, numa congregação, num ministério, ele vai tentar acessar a mente do líder. Ele vai tentar acessar a mente do pastor. Se não conseguir, ele vai tentar acessar a mente de um líder, que pode ser um diácono, pode ser um presbítero, pode ser um obreiro, uma pessoa que tem influência. E principalmente, uma pessoa que pode ter acesso ao pastor. O diabo é sutil. Ele pode entrar com uma filosofia. Ele pode entrar com uma ideia, com uma ideologia. Nós estamos trabalhando com o reino das trevas. Trabalhamos com o Espírito Santo, com Deus, obviamente. Mas o reino das trevas nos acompanha. Acompanha todo o nosso processo. Não pense você que ele não acompanha todo o seu processo, que ele acompanha. Para saber quem é você. Para saber onde você está dentro desse contexto todo. Então, quando Satanás quer acessar uma igreja, um ministério, ele vai através de mente de líderes, mente de pessoas que podem influenciar. Se ele quer acessar, se ele pretender entrar numa família, por exemplo, num casamento, numa casa, ele vai acessar a mente e vai tentar corromper a mente de um membro dessa família, que normalmente é do pai ou da mãe, ou do filho mais velho,
e assim sucessivamente. Ou então através da mente de um filho. Você já viu, eu já vi muito isso, uma família que parou a sua vida, parou seus projetos, e eu acompanho isso constantemente, parou seus planos, porque hoje tem um filho em casa, um adolescente, que hoje está vivendo no submundo das drogas, do crime. E essa pessoa, uma vez dominada, ela estraga a família, porque ela leva a desarmonia para dentro da casa. Normalmente ataca as finanças da família, o bem-estar no relacionamento, a família desestrutura. Às vezes tem família desestruturada e chega e pede, pastor, ora por mim. Eu falo, eu oro, mas não é só orar. Nós precisamos conversar e fazer um mapeamento da sua família. Vamos ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Por que essas coisas estão acontecendo? Será que Satanás não acessou alguém? E através disso, ele está corrompendo a família, levando a família para uma destruição. Entende? Nós precisamos entender essas coisas e considerar. Por mais que a gente não creia, mas temos que considerar as possibilidades. Então, quando Satanás quer acessar uma igreja, destruir uma igreja, ele acessa a mente de líderes, de pessoas. Se ele quer acessar uma família, ele vai acessar a mente de alguém dessa família, para destruir essa família. Ele quer destruir uma amizade, um grupo de relacionamento de amigos, ele vai acessar um deles. Sempre vai ser assim. Ele entra por portais, e os portais são nossas mentes. Você está entendendo? Se faz sentido para você, escreve aí. Então, você quer ver Satanás entrar em um segmento da sociedade, seja do que for, é só alguém emprestar sua mente para o capeta. Pode ter certeza. E quando ele entra, se for através de uma pessoa de influência, é pior ainda. Por que Satanás está destruindo a juventude que não tem Cristo da nossa geração? Hoje, muitos youtubers são pessoas que foram acessadas em sua mente e estão conseguindo atingir a mente de muitos jovens, que são seus fãs. Artistas, celebridades, pessoas de influência. Satanás sempre gosta das pessoas de influência, porque ele sabe que todo influencer é um agente em potencial para conseguir acessar outras pessoas. Então precisamos entender isso, querido. Nós temos que ter muito cuidado, tá, com a nossa família. Se Satanás quer atingir, por exemplo, um casamento, ele quer destruir um casamento, ele vai tentar acessar a mente de um dos cônjuges. E quando ele consegue acessar a mente de um dos cônjuges, com certeza ele destrói esse casamento. Porque ele vai trazer ideias, hábitos, palavras, atitudes, sugestões, e vai acabar com tudo isso. Quando Satanás consegue acessar a mente de um dos cônjuges, ele destrói o casamento. E, consequentemente, destruído o casamento, destrói a família. Tem muitas famílias destruídas porque uma hora abriu-se precedente para que o inimigo entrasse num dos cônjuges e passou aos filhos. Mas isso acontece em todos os lugares. Por exemplo, estou falando de coisas práticas aqui. A pessoa está numa sociedade com outro, uma parceria comercial.
Mas um dos sócios se permite acessar, ter a sua mente acessada por demônios, por espíritos malignos, por ideias satânicas, por ideias malignas. Com certeza, este negócio vai um dia, há pouco tempo, vai à bancarrota. Sabe por quê? Porque essa é a finalidade do inimigo. Ele sempre vai fazer 4 coisas. Ele vem para afastar o homem de Deus. A finalidade é afastar o ser humano de Deus, é criar uma mente puramente humana e fazer com que o homem se afaste totalmente de Deus. Segundo, ele tem projeto de destruir a paz da família, tirar a harmonia no contexto da constelação familiar. Ele vem destruir as finanças de uma pessoa. Porque uma vez a vida financeira de uma pessoa está destruída, ela vai ter problemas em várias áreas da sua vida. Toda pessoa que está hoje com problema financeiro, ela tem problema familiar, tem problema de doenças emocionais, porque se ela está endividada, se ela não tem dinheiro, se ela não tem emprego, ela vai entrar em crises. Então a finalidade de Satanás sempre vai ser afastar o homem de Deus, desarmonizar sua família, entrar e estragar sua vida financeira, todo o seu projeto financeiro e estragar a vida emocional da pessoa. Porque o ser humano é alma. O espírito afastou-se de Deus, obviamente já atingiu o espírito. Atingiu família, atingiu finanças. Agora ele traz os conflitos emocionais. Essa guerra agora é interna. É o ser humano brigando consigo mesmo. Mente, sentimentos, pensamentos, emoções e, consequentemente, atitudes. Você entende? Essas são as guerras. Então essa é a finalidade de Satanás ao acessar uma mente. E digo, ele não só quer tocar a pessoa, ele quer, através daquela pessoa, acessar todos os que fazem parte do seu círculo de amizade, do seu circuito de relacionamento. É assim. Precisamos entender. Então o que você precisa fazer? Tomar cuidado. Proteger sua mente, blindar a sua mente. Com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, com oração. Criar estruturas, como disse aqui a pastora de Efésios 6, pega o capacete da salvação para que as setas, para que os dardos inflamados do maligno não penetrem você, não destrua você, não acesse sua mente. Amém? A Bíblia diz que nos últimos tempos Jesus advertiu o seu rebanho, seus discípulos, sobre falsos ensinos. Mas antes eu queria dizer uma coisa para você. O que é que forma você? Por que Satanás usou a palavra e tentou acessar a mente e através disso conseguiu? Lá no Éden, e Paulo confirma aos Coríntios. Sabe por quê? Porque o que você ouve, o que você lê, o que você vê, formam os seus padrões mentais, formam o seu intelecto. Que tipo de mensagem você ouve? Que tipo de ensino você ouve? Que tipo de pregadores você ouve? Quem são eles?
Eu sempre falo para as pessoas assim: faça o que Jesus falou. Não se impressione por palavras. Luzes. Tudo é luz. Tudo é luz. Você já foi numa casa de show? Você já foi numa grande casa de show? Você não vê o lixo que está lá, porque está tudo preto, fundo preto, esconde a sujeira. O fundo preto nos ambientes, depois que se acendem as luzes, consegue esconder a sujeira, a miséria, a desgraça. Então Satanás, através das trevas, ele consegue guardar a sujeira dele e das pessoas, porque as pessoas gostam de luzes, elas gostam da aparência. É muito fácil a gente iludir. E olha o que Jesus diz, através disso. Ele diz: cuidado com os falsos mestres. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Presta atenção aqui. Eu estou falando que a sua mente é o grande campo de ação. É o grande campo de semeadura do diabo. Se você não discernir, se você não entender, se você não blindar sua mente, se você não guardar a sua mente, os sofismas, os ensinamentos, as ideias, os argumentos, eles são muito bem articulados, preparados para acessar a sua mente e fazer de você um emissário ou um hospedeiro do mal, da informação maligna, dos ensinamentos malignos, dos pensamentos malignos. Eu falei para você, cuidado com os pregadores que você ouve. Quem são os pregadores? Conheça-os. Conheça a árvore. Conheça o fruto, não a árvore. Tem gente que se impressiona só pelas folhas. Se impressione pelo fruto. Prove o fruto. Não se impressione com folhas. Se impressione com frutos. Os frutos são importantes. São os frutos. Foque nos frutos. Porque são os frutos que revelam a verdadeira natureza, o verdadeiro caráter daquele que você ouve. Que palestras você ouve? Que programas você assiste? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de livros, de literatura você lê? Lembre-se que o que você lê, ouve, vê, formatam padrões em você. Por isso que a Bíblia diz, cuidado. Por isso que Paulo diz, cuidado. Eu temo, assim como Satanás fez com Eva lá no jardim, eu temo que as vossas mentes sejam corrompidas e vocês saiam da pureza do Evangelho. Vocês misturem as coisas. Hoje nós temos um Evangelho muito misturado. Por isso nós temos que saber. Porque nós temos pessoas com mentes acorrentadas. Porque sua mente foi um portal de entrada para esses falsos ensinos, para esses falsos mestres. Jesus diz, acautelai-vos, porque tudo te ensina, um filme te ensina, um programa te ensina, um apresentador te ensina, se você o ouve muito. As palavras dele podem vir, ele pode ser um sofista. Lembra que eu falei dos sofistas que geram sofismas? Os gregos.
Então, cuidado com os sofistas. Jesus diz: tome cuidado, porque eles vêm disfarçados de uma coisa, eles são impostores. Nós vivemos uma geração de impostores. Só que a nossa geração não quer abrir os olhos para isso. Mas vivemos uma geração de impostores. Nós temos pastores impostores, nós temos apóstolos impostores, nós temos presbíteros impostores, nós temos profetas impostores, eles são os falsos. Nós temos muita gente impostora que é travestida de uma coisa, mas a sua natureza, o seu caráter é outra. E a Bíblia nos manda entender, discernir. Compete a mim e a você. Nós temos que discernir quem são essas figuras. Você entendeu? Tome cuidado. Tome muito cuidado com quem você ouve. Jesus diz: observe a árvore. É pelos frutos que você a conhece. Então, cuidado com as luzes, cuidado com as folhas, cuidado com a aparência. Conheça frutos. Conheça caráter. Caráter vale mais do que dom. Caráter vale mais do que talento. Caráter vale mais do que carisma. Aliás, alguém já disse que carisma sem caráter é igual a catástrofe. É verdade. Faz sentido isso aí? Precisamos entender. Precisamos entender. Então tenha cuidado, faça sempre o higiene mental. Tá? Façam higiene mental. Porque existem pensamentos sabotadores em você. Ideias que entraram. Faça essa higiene mental. Amém? Para você tirar tudo o que está lá que não é de Deus. Julgamento alheio, pensamentos lascivos, pensamentos desonestos, pensamentos malignos, pensamentos de rebelião, pensamentos de desobediência, pensamentos de maledicência, pensamentos de mentira, pensamentos de trapaça, pensamentos de engano. Tudo que for para desvirtuar você, tome cuidado. Elimine do seu pensamento. Não permita que essas ideias construam estruturas espirituais em você. Vamos reconfigurar nossa mente pelos pensamentos de Deus. Queria ler um texto aqui para a gente finalizar, que eu chamo de importação espiritual, que está em Colossenses 3:2. Olha o que Paulo diz: mantenham o pensamento nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas. O 3 ele diz: pois vocês já morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida precisa estar escondida em Cristo. E a palavra escondido é estar envolvido. Cristo por fora, por dentro. Você está envolvido em Cristo. Aí o inimigo não te toca. E ele diz: importe as coisas lá de cima, que não são terrenas, e viva essas coisas. Traga essas coisas. Isso muda seu pensamento. Talvez você esteja aqui numa luta hoje mental. Os teus pensamentos são ruins, como eu falei lá ainda há pouco. Saiba que quem quer manter esses pensamentos ruins dentro de você é o teu inimigo, o teu adversário. Porque se ele consegue manter esses pensamentos aí, ele destrói sua vida. E através de você, ele faz outras coisas, destrói outras pessoas. Faça essa importação espiritual.
Tire as coisas terrenas e busque as coisas do céu.